Bem-vindos ao Mistérios do Mundo, eu sou o Bruno Alves. E uma das coisas, né, eu estava numa live ontem, inclusive falando sobre alguns fatos que fazem com que esse modelo astronômico e cosmológico não bata com a realidade. Um dos fatos é que os eventos astronômicos, eles serem cíclicos, né, eles ocorrerem de forma cíclica. Essa padronização de eventos e do que a gente vê no céu, né? Então isso tudo corroboram para uma Terra que está parada, que não se movimenta. E enquanto em contrapartida, a astronomia e a cosmologia ela nos ensina, né, que a Terra está girando em torno do seu próprio eixo a 1.666 km por hora, em torno do Sol a 108.000 km por hora, né, no movimento de translação, fora os movimentos que são do sistema solar em torno da galáxia e o da galáxia em torno do universo, que aí variam de milhões de quilômetros por segundo. E, porém, a gente vê sempre as mesmas constelações, a gente vê sempre as mesmas estrelas, a gente tem um mapa celeste que é muito cíclico, né? Inclusive todos os eventos, chuvas de meteoros, tudo isso já é explicado aqui no meu canal do que se trata, né? Chuva de meteoro, a gente tem eclipses. Então essa ciclicidade dos eventos que lá na antiguidade o pessoal já observava. E o pessoal, os estudiosos da antiguidade, no Antigo Egito, na Antiga Babilônia, os fenícios, eles já previam esses acontecimentos justamente pela ciclicidade deles. Essa coisa não é nova de você prever eclipse, você prever como será o céu noturno. Isso já era mapeado desde a antiguidade. Infelizmente a astronomia mundial, a astronomia de hoje, ela não gosta de validar a sabedoria desses povos antigos, justamente porque eles se acham superiores às pessoas, né? Lá na Sociedade Astronômica, inclusive eu fiz vários vídeos mostrando lá o responsável lá, o astrônomo, ele dizendo, né, o quanto ele é superior às pessoas e o quanto que existe um abismo entre a sabedoria dele e a sabedoria das pessoas, quando na realidade eles não gostam de perceber que observação celeste, a gente pode, qualquer um, nós podemos prever essas coisas justamente pela ciclicidade, é só a gente ter tempo e condições para isso. Então não precisa de nada, de nenhuma parafernália, né, de sites como Time and Dates, Stellarium, para a gente poder prever nada disso. Então, na realidade, a cultura e a sabedoria desses povos antigos eram bem evidenciadas. E eu comentei justamente como pode, através de todos esses movimentos que nos apresentam, né? Inclusive lá nos Estados Unidos agora, segundo o Flávio do canal Igreja de Deus nas Profecias, ele disse que tem um cara oferecendo $100.000 para quem provar, através de um experimento válido, qualquer movimento da Terra. E até agora ninguém se prontificou. O próprio Flávio já chegou a oferecer durante vários meses aí R$10.000 para quem provasse os movimentos da Terra. E ninguém se prontificou, porque não tem como provar, porque a Terra não se move. Então o que acontece, gente? O que tem são especulações, momentos eurecas, né? Que esses cientistas têm do nada. Então hoje ele acorda e a maçã cai na cabeça dele e ele diz que existe a gravidade, apesar de não poder ser comprovada, a não ser nos confins dos laboratórios escondidos, onde só eles podem experimentar isso através de supostas colisões de estrelas de nêutron, fusão de estrelas de nêutron, colisões de buracos negros, e eles podem medir as ondas gravitacionais nos laboratórios, nos confins dos laboratórios escusos, né? E que a gente não tem participação nisso. Então não tem como se comprovar a gravidade através de um experimento válido. De repente Einstein, ele acorda num momento eureka e diz que vários astrônomos avistavam, por exemplo, o planeta Vulcano, e ele acorda no momento da vida dele e ele fala, não, aquilo ali não é Vulcano, aquilo ali é distorção do espaço-tempo que a gravidade do Sol causa em Mercúrio e desvia a luz. Então é muito mais fácil acreditar nessas parafernálias. Um dia um padre jesuíta acorda e diz que o mundo estava num ponto menor do que um grão de areia e explodiu e criou todas essas coisas. Apesar de que aí formula a teoria do Big Bang. A ordem vinda pelo caos, né? Na realidade, a gente quando vai mesclar tudo isso, quando a gente vai se aprofundar em tudo isso, a gente só vai chegar em misticismo e ocultismo, mitologia hindu, mitologia grega, no caso do Copérnico, né? Ele acordou num belo dia, ele era especialista em direito canônico,
e ele olhando para o céu, ele viu que o Sol era o centro do universo. Então nisso é baseada a ciência, não é através da observação e da experimentação. Tanto que Tesla chamou, ele disse bem, a ciência deixou de ser experimental para se tornar teoria, cálculo matemático e lixo filosófico. Então é baseado nisso tudo que a gente vem trazendo uma alternativa de estudo, né, e tudo mais. Então eu falei justamente que a ciclicidade dos eventos e o alinhamento de algumas estrelas, por exemplo, da constelação de Órion, com as pirâmides de Gizé, num determinado momento do ano, isso acontece desde os primórdios, desde os fenícios, né? E desde os fenícios, sumérios, os egípcios, sumérios não, que as pirâmides foram construídas durante o Antigo Egito, sumérios não. Quando eles construíram as pirâmides, eles tinham essa noção de mapeamento celeste. Então, eles alinharam ela com as estrelas da constelação de Órion. Então, isso ocorre até hoje, apesar de todos os movimentos. Nós temos também o exemplo da Polaris, que é uma estrela central que fica no Polo Norte fixa. E que todos esses movimentos que a Terra supostamente faz, não condizem com uma estrela fixa no Polo Norte, desde os primórdios, né, da humanidade, né? Então o que acontece? É claro que aí tinha uma pessoa que ele se apresentou como astrônomo na live, inclusive, mas foi muito educado, e ele falou que a constelação de Órion não é alinhada com as pirâmides. E eu vou mostrar que eu peguei uma matéria aqui de um site, né, Arqueologia sobre Ultravisão, e o que eles afirmam é a falta de estudo sobre esses alinhamentos das constelações com pirâmides. Inclusive, eles citam aqui a pirâmide de Yucatán, no México também. Então, existem sim, é como se as pirâmides elas fossem colocadas por toda a Terra, elas fossem colocadas em locais exatos, né? Então, vamos lá. Tá aqui, ó. São as brilhantes estrelas azuis. Está aqui falando das estrelas da constelação que são alinhadas com as pirâmides de Gizé. Aunitac, Aunilan e Mintaka. São as brilhantes estrelas azuis de leste para oeste, esquerda para direita, ao longo... aí vai falando aqui, mas eu vou direto ao ponto, que a matéria é grande. De fato, as nuvens de gás e poeira navegando por esta região tem intrigantes e surpreendentes, a gente está falando das formas, né, como a cabeça de cavalo, a NGC 2024, perto de Aunitac, a famosa nebulosa de Órion, né, situa-se abaixo da imagem por baixo deste campo estrelado, aí fala sobre aqui os graus, aí ele vai falando sobre várias coisas aqui, e que a astronomia, a própria arqueologia não dão muita importância para isso. Então, por isso que o astrônomo disse na live que não né? O mapeamento atual destas intrigantes construções mostra que em todo o planeta, aí ele vai falando, né? Que eles foram... Calma aí, deixa eu só puxar aqui que eu não estou dando para mim ler. Uma verdadeira rede, olha só que coisa interessante, de pirâmides, né? Ele mostra que essas pirâmides foram construídas através de uma verdadeira rede com as constelações, né? Então, mas a história oficial, em conjunto com a arqueologia, insiste em não falar sobre isso, né? Assim acontece também com a astronomia. A ligação entre as pirâmides e a astronomia não é um fruto do acaso. Antes, essa ligação é um testemunho, né, da sabedoria dos antigos no que diz respeito à cartografia do céu visto da Terra. Então isso realmente ele não é levado muito em consideração pelos astrônomos e pelos arqueólogos, porque eles não estão interessados nisso, e a própria metodologia científica deles não é para isso. Mas o que o arqueólogo desse texto está dizendo é que existe sim, inclusive tem outro que ele fala da pirâmide de Yucatán. Aí está falando sobre os enigmas e mistérios que rondam essas estruturas, né? Que desafiam a imaginação da ciência. E a ciência e de arqueólogos, historiadores, de astrônomos, que tem interesse nisso. Então, na realidade, porque o astrônomo disse na live que não está alinhada? Porque ele não aprende assim na escola, não aprende assim na universidade. A universidade não está preocupada, a universidade está preocupada em botar na mente deles, né? Em botar no subconsciente deles lá a questão de fusão de estrela de nêutrons, coisas que nem existem, né? Que não podem ser comprovadas e experimentadas.
coisas importantes, porque isso nos leva a algo, como eu vou dizer, gente, a sabedoria antiga, né? Esses eventos mostram quanto aqueles homens da antiguidade eram sábios, né? O quanto eles previam, né? Só que aqueles homens acreditavam que a Terra era plana, por exemplo, a maioria, né? Eles acreditavam que a gente vivia numa Terra plana e mesmo assim eles conseguiam prever todos os eventos astronômicos. Tudo era baseado nisso, né? Então a astronomia ela tem medo disso. Ela tem medo porque foi criado um mundo imaginário para eles e eles têm medo de mexer com essas coisas. Então, na realidade, a sabedoria antiga, né, que até vem apresentando nesse site aqui, é justamente isso. Então, as pirâmides estão alinhadas, a estrela Polaris está fixa, e isso comprova de forma efetiva que a Terra não se movimenta de maneira nenhuma, ela está parada, né? Senão não teríamos uma estrela fixa no Polo Norte desde os primórdios, né? Não teríamos a constelação de Órion alinhada com as pirâmides de Gizé desde a sua construção. Não teríamos alinhamentos como das pirâmides de Yucatán e outras pirâmides aí espalhadas pelo mundo. Então é só você pesquisar. É um aviso para o astrônomo lá, não foi isso que ele aprendeu na universidade, infelizmente. Mas quando a gente vai ver a realidade dos fatos, é isso que acontece. Só que isso desafia a astronomia, desafia essa ciência que foi criada através de especulação e dogma que não podem ser questionados e que desafia esses supostos movimentos que a Terra realizaria junto com o sistema solar, junto com a galáxia e tudo mais. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos aqui em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globaloid chora e mamãe não vê. Tamo junto.